E aí pessoal, beleza? Aqui é o Roger do canal Fã de Podcast. Nós estamos aqui de novo para trazer um vídeo de um canal de podcast que eu gosto muito, que chama Podcasts Legendados. Tá, esse canal é um canal que, nessas minhas descobertas de podcast, é um canal legendado, mas tem algumas entrevistas lá de fora, da gringa, né? E tem várias entrevistas ali muito interessantes, entendeu? Joe Rogan, né, Elon Musk e tem do Terry Crews, né? O Terry Crews é o nosso eterno Julius, né, do Todo Mundo Odeia o Chris. É um personagem aí que ficou aqui no Brasil bastante conhecido como o Julius do Todo Mundo Odeia o Chris. E ele vai falar sobre algo muito dramático, né, que foi a infância dele e também a questão da agressão que ele teve que, né, acabou acontecendo dele agredir o próprio pai. Mas eu deixo claro que esse vídeo, galera, não tem a intenção de denegrir de forma nenhuma a imagem de Terry Crews. Porque a gente gosta dele como ator, entendeu? Como esportista, entendeu? Isso não vai mudar nada com isso, tá? Eu deixo os créditos todos para o Podcasts Legendados, que é um canal no qual eu sou inscrito e recomendo que vocês também se inscrevam lá, tá? Vou deixar o link na descrição, entendeu? Vamos lá então assistir aí o. Vamos tentar entender o que aconteceu de fato aí com essa questão do Terry Crews e a agressão com o próprio pai. First, me. I'm only talking about my experience. Me. I ain't talking about nobody else's experience, but my experience growing up in Flint, Michigan. Where I came up, and I literally graduated in class of 86. The whole auto industry was dying. The crack epidemic was at an all-time high. Flint, Michigan led the nation per capita in murder for almost 12, 13 years straight. I had friends dead in jail. People were dying. It was crazy. And people always want to talk. Anybody wants to talk about violence has never seen it. I'm trying to tell you, when you talk about violence for real and you see it, it's like it's one of the scariest, most crazy things you've ever seen in your life. And people want to, smoke and fight. And man, when you see somebody get smoked, when you really understand the ramifications of like this kind of thing, man, I beat up my own father. I beat my father's ass as a grown man because he was a drunk. I went through my whole life him beating up my mother. Listen, my earliest memory was him hitting my mother in the face as hard as he could. That's my earliest memory. And that told me, oh, damn, it's his world, okay? And he ruled through intimidation. He ruled through physical force. And we were scared of him, man. My whole life, I was scared of my father. I peed in the bed. I was 14 years old. Because I wake up, I didn't know what was going to happen. I'm still afraid of my father. I would never fight my father. Come on, man. I don't care, world champion, because I know he would shoot you. He would kill you. He would kill you. I knew that for a fact. I knew that as an adult, I was always respectful. He needed money. I would make sure I gave him money. I didn't want to be on his bad side. But see, I did the same thing. I was a pleaser. I was like, man, you want another beer? Here's another beer. You want this? No, no. Yes, sir. Yes, sir. But pull your pants up. My pants up, sir. No, 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 no. But this is the thing. I became a grown man. And I said, look, I'm going to bring my family home. I'm going to bring my kids home for Christmas. I'd played in the NFL. I had done this thing. I said, listen, I'm going to bring my kids home for Christmas. I said, please, please, just don't act up. Just please. My kids have never seen it. My kids have never seen nothing crazy. Man, I bring them home. I'm out there hanging out with my wife and my kids. I'm hanging out with my wife. We about to go out. My kids are left them at home. Man, I get a call from my aunt. Oh, my God. He hit your mama in the face. He knocked her tooth sideways. He knocked her tooth loose. I said, what? Are you kidding me? Like, I spent my whole life trying to keep my kids out of this. And all of a sudden, I bring you home one time. I just ask you promise me you're not going to trip? Pois é, né? Aqui a gente entende um pouco o que aconteceu para ele ter perdido a cabeça, né? Você imagine só, né? Você cresce já num ambiente de violência, cresce num ambiente que, né, você vê o teu pai batendo na tua mãe o tempo todo, né? Isso gera um trauma para a vida, né? Isso gera um trauma. E num dia de Natal, no Natal, você
resolve juntar a família, fazer tudo, né? Celebrar o Natal, né? Que é um momento que as famílias se unem muito, isso no mundo inteiro, né? Quase todos os países do mundo comemoram o Natal. E, infelizmente, de repente um dos seus parentes liga e fala, ó, teu pai, ó, bateu na tua mãe e arrancou os dentes dela. Um soco que ele deu nela e arrancou 2 dentes. Como é que você ficaria numa situação dessa? É complicadíssimo, né? Então é por isso que eu falo que a gente não deve julgar, entendeu? A atitude dele, julgar a atitude dele, porque a gente não sabe como nós reagiríamos numa situação dessa. A gente passa por muitas situações na nossa vida e a cada situação difícil que nós passamos na nossa vida, a gente realmente toma isso como uma experiência de vida. E foi o caso do Terry Crews. E ele vai continuar contando o que aconteceu no desenrolar disso. Entendeu? Vamos dar o play. And he just did that to show me he could do whatever he wanted to do. I said, take the kids to the aunt's house. I dropped my wife off at the aunt's house. I drove to the house. I went home. He was still there. I said, man, it's me and you. And I beat his ass for hours. Now, Mike, let me tell you something. What blew me away, though, I thought I would feel some satisfaction from that. I thought I would get some sort of release. And I got nothing. Man, look, I was sitting there like, this don't work, dog. This don't work. I got revenge. Wait, I got all the revenge I wanted. He was laying there talking about, do him, please, please. Because he an old man now. You know what I mean? And I'm going, all right, hey, man, all this beating people ass stuff, it don't work. I mean, when you look at the results of what happened, I was like, I was left emptier. I was just like him. And I was done. I said, you know what? It's just not the way. It's just not the way to go. I choose to not go that route. So tell me, do you feel you have a temper? Oh, definitely. Yeah. Oh, that's how you go in the NFL. You play off pain. No You doubt. play off pain. I played 7 years on the NFL on pain. Straight up. I was angry. I was mad. And that's how allow you to put your head into anything. Me too. I did that with boxing. Then, but when was tricky. Then I finished boxing. That doesn't work in the real world. It doesn't. No, that stuff doesn't work in the real world. Being tough doesn't work in the real world. You gotta be smart. Homie, it's like the military. Oh, It's like the military. You know, imagine guys when not you're in a war zone. Yeah. You know, Mike, I know vicariously your experience. You know what I mean? I didn't live it, but I know the people I understand you because I feel your pain. I feel a lot of what you came up in. And I understand how you became the best boxer who ever lived. I definitely understand it. But that shit don't work in the real world. No, not a little bit. Man, wait, first of all, I had so many things, man. I would yell. And this, I never hit my wife, never did anything like that. But, man, I yell the hell out of her. Like, I would create such a scene that was like, man, this dude. And now, look, my wife has seen me throw people over her head. But then she was the one who told me, Terry, listen, we gonna lose everything. We gonna lose everything. I had a hairpin trigger. What you say, nigga? What you say? You know what I mean? That's all it took. And all of a sudden, I was snapping. And dude, Listen, can I tell you something to you? I'm glad Talk you to didn't me. reach that level yet. See, I was that guy tripping, hitting people because they fucking with me too much for autograph. I fucking knock them out or something, I break their fucking jaw. Next thing, but know what? I started signing those checks, and that what broke my spirit. Oh, these are getting $4 million. I don't even know these guys. $8 million. I don't know these. Who are these guys? Just because I was stupid, I hit these guys, man. I had Pepsi-Cola commercials and all that stuff, man. Right. Now I became one of those crazy guys that scared of me and stuff. You know, right. So you can't do that. You gotta be cool with that. You gotta control your temper because they'll freak out. Those people in Hollywood that's down with you, they'll freak out. Mike, could you please Angry tell these black. First, Bom, então aqui, essa conclusão que a gente tem desse vídeo é o seguinte, né? Eu particularmente, eu passei a admirar mais ainda o Terry Crews depois desse vídeo, né? Porque assim, ele cometeu o erro de agredir o próprio pai,
entendeu? De descarregar toda a raiva que ele tinha, né, guardada de anos ali, né, dele ver o pai dele maltratar a mãe dele, mas ele percebeu que ele fazendo igual, isso não o aliviaria em nada, isso não faria. Então eu achei muito emocionante da parte dele ele confessar isso pro Mike Tyson, né? Porque, cara, é muito complicado você. A gente sempre tende a pensar que se a gente for violento, se a gente for durão, entendeu? Se a gente fazer as coisas de cabeça quente, a gente vai conseguir o resultado que a gente espera e a gente vai conseguir também se livrar daquele problema, aquele problemão. Enquanto na maioria das vezes é como o Mike Tyson diz, a gente tem que ser esperto, a gente tem que ser inteligente. E é uma coisa que, assim, nós temos visto nos dias de hoje, né, que de modo geral as pessoas estão descontroladas, né, e a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, entendeu? E aquilo, a violência, na minha opinião, ela é sempre uma perda de razão. Quando a pessoa ela parte para a violência, para te agredir, nem que seja com um único tapa, ela perde totalmente a razão dela, mesmo que de repente ela tenha razão no que ela está querendo passar, mas se ela agride, ela perde a razão. E o legal do Terry Crews nesse vídeo foi que ele admitiu que bateu no pai dele, mas ao mesmo tempo ele se redime quando disse que se sentiu vazio depois disso. E até mesmo Mike Tyson disse que a violência dos rings, né, quando ele luta, na vida real não funciona. Ou seja, é necessário usar a cabeça, ser inteligente. Então, esse foi o vídeo de hoje que que eu estava aqui com vontade de compartilhar com vocês. É um vídeo que eu gosto muito, um dos melhores vídeos de podcast que eu já assisti até hoje, né? Desde quando eu comecei a escutar podcasts e ouvir os vídeos e gostar das entrevistas, entendeu? Peço a vocês que entrem lá no podcast Legendados, sigam o canal deles, é um canal muito bom, tem outros temas, tem outras entrevistas, tem outras áreas que eles exploram também, não só a questão do Mike Tyson, mas também de outros grandes comediantes americanos, entendeu? Já é um canal já consolidado. Sou inscrito nesse canal. Peço até a vocês que considerem aí, por eu ser inscrito, tá fazendo um vídeo de vocês aí, né? Tá elogiando o trampo de vocês aí, é claro, né? E peço uma última coisa sempre, né, galera, que assim, para a gente poder melhorar aqui o nosso canal com microfone, com iluminação e outras coisas mais, que vocês ajudem a gente aí no Pix que está aí embaixo, é um endereço de e-mail, tá? Sigam aí o canal, ative a sinalização, porque isso é muito importante que você não só deixe o seu like, como também possa aí clicar na sinalização do vídeo, para que o vídeo, toda vez que eu colocar algum vídeo aqui, vocês saibam, vocês assistam, venham curtindo. Deixe seu comentário também sobre o que você achou de tudo isso, beleza? E é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez, vocês são demais.